E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica abordará dois conceitos básicos. Gostaria de deixar claro que existem outros conceitos que também são considerados como básicos e boa parte desses conceitos serão explicados em outras videoaulas. Bora lá, vamos falar sobre sistema. Mas primeiro, precisamos definir e entender o que é um sistema. Então, o sistema é definido como uma quantidade de matéria ou região no espaço selecionada para o nosso estudo. E o sistema ele pode ser classificado como sistema aberto ou fechado. Essa classificação ocorre em função apenas da massa. No sistema aberto, a massa entra e ou sai do seu sistema. Para ilustrar isso, vamos observar um tanque vazio que receberá uma determinada quantidade de um fluido qualquer. Assim como esse tanque pode receber líquido, ele também pode perder. Dessa forma, nós podemos observar que o sistema de interesse é o tanque. Além disso, nós também podemos observar que a massa está cruzando as fronteiras, ou seja, está cruzando as fronteiras do sistema que está sendo representada pela linha tracejada. Assim, no sistema aberto, a massa ela entra e ou sai do sistema. Já no sistema fechado, a massa ela é constante, pois não há massa entrando e nem saindo do sistema, uma vez que ela não cruza as fronteiras. Uma vez definido o que é sistema aberto e fechado, vamos agora falar das propriedades do sistema. Essas propriedades podem ser classificadas como propriedades extensivas ou intensivas. As propriedades extensivas dependem da massa, da extensão do problema, enquanto que as intensivas independem da massa. Vamos a uma ilustração. Aqui podemos ver dois recipientes de tamanhos diferentes que serão preenchidos por uma determinada quantidade de líquido. É nítido que a quantidade de líquido em cada recipiente não é a mesma, uma vez que esses recipientes possuem tamanhos diferentes. Logo, a quantidade de volume e massa em cada um são diferentes, uma vez que o volume e a massa são propriedades extensivas. Mas, partindo do pressuposto que esses dois recipientes estão preenchidos pelo mesmo fluido, na mesma pressão, na mesma temperatura, a densidade do fluido é a mesma em cada recipiente, pois a densidade é uma propriedade intensiva, não depende da massa, assim como a pressão e a temperatura. Vamos imaginar agora que esse recipiente seja dividido ao meio. A massa e o volume também serão divididos ao meio, logo, o valor dessas propriedades são diferentes em relação ao inicial, mas a densidade, a temperatura e a pressão ainda continuam iguais, uma vez que são intensivas, ou seja, ao dividir a massa do sistema, as propriedades extensivas serão alteradas devido à alteração da massa, entretanto, as intensivas não. Além das propriedades extensivas e intensivas, nós temos as propriedades específicas, que nada mais são do que as propriedades extensivas divididas pela massa ou número de mols, se tornando dessa forma independente da massa ou quantidade de matéria do sistema. Como, por exemplo, o volume ocupado por um fluido num determinado espaço, ao ser dividido pela sua massa, resulta no volume específico, que é o inverso da densidade, e independe da massa do sistema. Vamos agora a uma pergunta interessante. Energia, ela é uma propriedade extensiva ou intensiva? Para responder essa pergunta, vamos ao exemplo clássico que eu uso em sala de aula, o churrasquinho. Para você assar a carne do seu churrasco, é necessário você fornecer energia por meio da queima de um combustível sólido, como carvão, por exemplo. Dá para usar lenha e fica muito melhor, mas isso não vem ao caso. Todo combustível sólido possui uma coisa chamada poder calorífico, que nada mais é do que a quantidade de energia liberada por massa em condições específicas durante uma combustão. Opa! Energia liberada por massa. Uma propriedade específica que se comporta como uma propriedade intensiva, uma vez que não depende da massa. Logo, a resposta da nossa pergunta é que a energia ela é intensiva, não é? Muito cuidado. A energia pode ser intensiva, como acabamos de ver, mas também pode ser extensiva. Vamos voltar ao exemplo do churrasco. Digamos que eu quero assar uma costelinha, como essa daí. Partindo do pressuposto que eu preciso de uma quantidade de 500 kJ de energia para assar essa peça de carne e que o meu carvão possui um poder calorífico de 1000 kJ por quilograma, logo eu vou precisar de meio quilo de carvão para assar essa carne. Nesse caso, a quantidade de energia para assar a carne está na forma extensiva. Tanto é que se eu for usar uma quantidade de carne maior para assar, a quantidade de energia liberada será maior, pois depende da massa. Bom,
Sendo assim, a energia ela pode ser extensiva ou intensiva. Isso vai depender da aplicação. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui. Até a próxima!